Fala aí moçada, professor Giovanni aqui para mais uma videoaula aí de ciências, você que está no 7º ano. Hoje uma aula sobre a atmosfera. E para você pai e mãe que está acompanhando as nossas videoaulas, nossa videoaula ela está preparada de acordo com o nosso material. As escolas parceiras, se o seu filho estuda em uma escola parceira, ele vai encontrar muitas questões aqui que eu vou resolver no nosso material, mas se ele não estuda em uma escola parceira também não tem problema, isso não vai ser um empecilho para ele poder aproveitar as nossas videoaulas, certo? Bora lá então falar sobre atmosfera. Aula 1 é uma aula de resolução de exercício, mas rapidinho aqui eu faço uma retomada de alguns conceitos teóricos, beleza? Lembrando que tem uma aula teórica sobre esse assunto também, certo? Uma aula só de teoria, então se sentir dificuldade, pare esse vídeo, assiste primeiro a aula de teoria e depois vem para a aula de exercício. Legal? Bora lá então. Gases da atmosfera. Quando a gente fala de atmosfera, é importante a gente entender a composição química da atmosfera. E na atmosfera, nós temos lá 78% da atmosfera, veja só que abundância do gás nitrogênio, nós temos aí 78% composta por nitrogênio. Normalmente, às vezes, quando a gente faz essa pergunta bate pronto, às vezes a pessoa pensa que é o oxigênio, o gás mais abundante. E não é, né? Primeiro, o nitrogênio. De longe, o nitrogênio é o mais abundante. Depois vem o oxigênio. Aí a gente tem ali aproximadamente, a gente acaba meio que arredondando 21% de oxigênio, mais ou menos, e sobra 1%. Esse 1% a gente pode chamar de gases traços. 1% são outros gases ou gases traços. Mas olha só que curioso, desse 1%, 0,93% é argônio. Então você tem aqui o argônio. E aí tem o quê? Tem 0,04%, 0,03%, 0,4% de CO2, que é um gás importante. Um outro gás importante que a gente vai acabar falando bastante sobre ele é o metano. Olha só a concentração de metano, gente. 0,00018%. Vai dizer, professor, é quase muito desproporcional, uma quantidade insignificante. Parece insignificante, mas metano, que é o CH4, e o dióxido de carbono, que é o CO2, são gases importantes aí para o aquecimento global, para o agravamento do efeito estufa. Então fica ligado nesses dois gases aqui principalmente, tá, gente? Quando a gente fala assim, olha, o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, você vai ter que lembrar, puxa, mas ele é tão pouquinho, mas se ele variar esse pouquinho aqui, isso pode trazer algum dano, o aumento da temperatura global aí do nosso planeta. Beleza? Então, visto a composição química da atmosfera, vamos falar um pouquinho aqui sobre ciclo do carbono. Em relação ao ciclo do carbono, eu gostaria que você entendesse duas coisas, tá? Duas coisas. Quando fala de ciclo do carbono, eu tenho lá a fotossíntese. Então aqui eu vou representar pela letra F, para abreviar, F de fotossíntese. Você deve ter alguma plantinha na sua casa, mas se você não tem, olha pela janela da sua casa, você vai ver que tem ali uma plantinha. Como que essa plantinha ali sobrevive? O que ela faz? Ah, professor, ela produz o seu próprio alimento. Como que ela produz o próprio alimento? Ela pega dióxido de carbono, ela pega o CO2, que está na atmosfera, está no ambiente, ela pega água, se for na sua casa você coloca água, se for do ambiente externo, ela pega a água da chuva, certo? Então pega CO2 e água, que são substâncias inorgânicas, e produz o próprio alimento, como um açúcar, a glicose, que é C6H12O6, isso daqui é a glicose. Ô professor, o que é glicose? A glicose é um carboidrato, é o açúcar, é o alimento da planta. E ela libera o quê? Ela libera o oxigênio, certo? Então, ela produz matéria orgânica e esse oxigênio aqui, ele é liberado para o ambiente. Legal? Professor, por que a planta faz fotossíntese? Ela faz porque ela precisa produzir o seu próprio alimento. Mas planta também respira. Então, tem aqui a respiração, Então, na respiração das plantas, o que a gente tem? Na respiração é o inverso da fotossíntese. Então você tem lá a glicose, que é C6H12O6, que é um açúcar, que é um carboidrato, que é o alimento da planta. Ela produziu essa glicose para quebrar essa glicose na respiração. E na respiração ela consome a maior parte daquele oxigênio que ela liberou. Isso pensando numa plantinha, certo? O que ela libera, professor? Cara, ela libera CO2. E vai liberar também aqui, água, Tem aqui água, libera CO2
mais água, mais energia, né? Então por que ela quebra glicose? Quebra glicose para poder ter energia, para ter ATP. Então aqui ela tem mais energia, vou chamar aqui de E, energia para o metabolismo, para o funcionamento dessa plantinha. Veja, nós, né, animais, nós não fazemos aí fotossíntese. Nós nos alimentamos. Quando a gente se alimenta, nós já obtemos essa substância orgânica, quebramos essas substâncias aí na digestão, certo? Até chegar na glicose, que é um açúcar pequenininho, e aí essa glicose vai participar lá nas nossas células para produzir energia para você estar aí acompanhando essa aula, certo? E nesse processo de respiração, nós liberamos CO2, nós liberamos o gás carbônico. Legal? Então veja que eu tenho a fixação do gás carbônico pela fotossíntese, isso nas plantinhas principalmente, mas todo ser vivo respira e ao respirar libera CO2. Outros pontos que a gente precisa dar um destaque aqui então, olha só, no ciclo do carbono você tem aqui plantas utilizando o gás carbônico, isso daqui seria a fotossíntese. Mas veja, eu tenho os animais, né? A vaquinha aqui representando, eu tenho aqui a vaquinha respirando, ela libera lá o que, gente? Libera CO2, porque a vaquinha também respira. Então ela está representando aqui um ser vivo, certo? Ela vai se alimentar e ela vai, né, ter ali o processo de digestão e na respiração celular libera lá o gás carbônico, beleza? A decomposição de seres que morrem também libera aí para o ambiente CO2, gás carbônico. Agora um ponto bem importante, gente, a questão também da combustão. A queima de combustíveis fósseis é um assunto bem importante. Por quê? Quando a gente queima lá petróleo, né, combustíveis como gasolina ou derivados, a gente acaba liberando o CO2 no ambiente. E a queima desses combustíveis fósseis, isso faz com que com o tempo a gente venha aumentando a concentração, principalmente de CO2 na atmosfera. Aí você vai dizer, professor, mas você falou que era 0,03%. Sim, só que isso, gente, pensa comigo, 0,03% quando você pensa em CO2, ó. Quando você pensa aqui em CO2, 0,03%. É pouco, né? Agora pensa essa variação mudando para 0,3%. Quando muda para 0,3%, você acha que essa mudança ela é pequena ou é uma mudança muito alta? É uma mudança alta, certo? Então a gente está falando de um gás que é importante aí para o agravamento do efeito estufa, para o aumento da temperatura global, beleza? Um outro ciclo importante, antes da gente sair resolvendo exercício, é o ciclo do nitrogênio. Esse talvez o ciclo que mais aparece aí nas questões de processos seletivos, de provas, etc. O nitrogênio, você viu que 78% da atmosfera é composta por nitrogênio. Mas por que eu preciso do nitrogênio? Por que uma planta, por que os seres vivos precisam do nitrogênio? Lá no nosso DNA, existem bases que são bases nitrogenadas, como adenina, citosina, guanina, né, timina, são bases que têm nitrogênio, bases nitrogenadas. Então veja, nosso DNA tem nitrogênio. As proteínas que compõem nosso corpo, como queratina, colágeno, fibrinogênio, actina, miosina, que são proteínas musculares, essas proteínas elas são compostas por aminoácidos e aminoácidos precisam de nitrogênio. Mas veja, eu não consigo fazer essa fixação biológica. Mesmo tendo muito nitrogênio na atmosfera, eu não consigo fazer. Quem faz isso, professor? Somente bactérias. Fixação biológica, somente bactérias. Bactérias convertem esse nitrogênio gás em amônia, né? Pode aparecer aqui NH3 ou NH4, que seria amônio, certo? Coloquei aqui o NH3. Então, bactérias fazem a fixação biológica. E no solo, essas bactérias convertem amônia a nitrito e nitrito a nitrato. Então, existe uma conversão também aqui no solo. Bactérias que vivem aqui no solo, certo? E esse processo de conversão de amônia até nitrato, nós chamamos de nitrificação. Vai aparecer aqui para vocês, ó, nitrificação. A gente chama essas bactérias aqui, gente, de bactérias nitrificantes. E aí, se é um ciclo, esse nitrato precisa voltar para a atmosfera. E esse retorno nós chamamos de desnitrificação. Então, fechamos aí o ciclo do nitrogênio. Nitrificação, temos lá a fixação, bactérias, né, fixadoras, nitrificação, bactérias nitrificantes, desnitrificação, bactérias desnitrificantes, certo? Ô professor, mas como que esse nitrogênio chega para mim? Então veja, as plantas, os vegetais, eles absorvem esse nitrogênio principalmente na forma de nitratos
e entra então na cadeia alimentar. Quando você come lá uma planta, come uma plantinha, uma alface que seja, você obtém ali o nitrogênio. Ou quando você, né, tem ali a ingestão de alguma outra substância, algum outro alimento, você também tem o que? O nitrogênio circulando pelas cadeias alimentares. Então, através da alimentação, a gente consegue obter o nosso nitrogênio. Legal? Tá aí o ciclo do nitrogênio. Vamos falar um pouquinho, antes de resolver o exercício, pressão atmosférica. A gente está falando de atmosfera, pressão atmosférica, e eu gostaria que você entendesse o seguinte. Em cima de você, te pressionando, tem uma coluna de ar, né? Tem a pressão atmosférica. Talvez você não está sentindo, né? Porque você já está habituado a ela. Mas você vai me entender agora, quando você vai para a praia, né? Você desce lá a serra, você sente algo diferente, né? Você sente ali, às vezes tranca o ouvido, né? Sente um mal-estar, porque você está mudando a pressão. Então, estou indo lá para o litoral, o que acontece? Estou saindo de São Paulo, estou indo lá para Santos. Estou saindo de Curitiba, estou indo lá, né, para Guaratuba, para Caiobá. Você desce a serra. Ao descer a serra, o que acontece? Você vai ter uma coluna de ar maior sobre você. E a gente percebe isso. Interessante, né? A gente percebe essa pressão atmosférica. Quando está voltando também. Às vezes as pessoas passam mal quando estão voltando da praia também, porque tem essa mudança aí e ela é percebida. Isso é pressão atmosférica, ou seja, a pressão em relação à coluna de ar. E eu tenho aqui um experimento que eu vou fazer rapidamente aqui para vocês. Me perdoe se acontecer algum acidente aqui, mas eu treinei para que isso não aconteça. Mas eu trouxe aqui um pano, caso precise. Deixa eu já deixar esse pano aqui. Tá? Eu tenho aqui uma garrafa. Você pode fazer isso em casa, pode desafiar alguém, certo? Pode colocar essa garrafa na cabeça de uma pessoa e perguntar se ela, né, topa o desafio. Eu tenho aqui uma garrafa com água, certo? Ela está bem tampada, só que ela tem um furinho aqui, ó. Inclusive, tem um resquício de água aqui. Ela tem um furinho. Por que a água não sai por esse furinho? Ô, professor, a água não sai por causa da pressão atmosférica? Exatamente. A pressão atmosférica não está agindo, né, nesse momento aqui. Agora, a partir do momento que eu abro essa garrafa, deixa eu abrir primeiro aqui em cima do recipiente. A partir do momento que eu abro essa garrafa, olha o que acontece. A partir do momento que eu abro, a água começa a sair. Por que essa água sai, professor? Porque agora a pressão atmosférica consegue agir no líquido, empurrando esse líquido e esse líquido sai. E aí, provando para vocês aqui, ó, quando a gente fecha, olha lá, quando a gente fecha a garrafa, a pressão atmosférica não vai conseguir agir aqui nesse recipiente, e então a água para de sair. Deixa eu só secar aqui, lá, a água para de sair. Legal? Um experimento simples que você pode fazer na sua casa em relação aí à pressão atmosférica. Legal, gente. Bora lá então. Vamos fazer aqui um exercício. Você que tem nosso material lá na página 276, você vai encontrar esse exercício aí. Observe a tabela a seguir, que se trata da composição atual e primitiva da atmosfera do planeta. Depois responda as questões propostas. O nosso planeta ele tem mais ou menos uma idade de 4,5 bilhões de anos. Para ser mais exato, 4,56 bilhões de anos. Então ele traz aqui uma tabela que mostra como era a atmosfera lá no início, né? 4,5 bilhões de anos. Se tinha lá o quê? 1,9% de nitrogênio. Hoje tem 78%. O oxigênio, cara, não tinha oxigênio praticamente, né? 0,001%, hoje tem 21%, em torno de 21%, né? O argônio tinha 0,1%, hoje tem em torno de 0,93%, 0,9%. O CO2 tinha, caraca, meu, 98% de CO2, hoje tem 0,03%. Lembrando que às vezes você vai encontrar aí nos livros, né, 0,03, 0,4, alguma coisa nesse sentido. Letra A. Considerando a quantidade de cada gás disponível na atmosfera primitiva, os seres humanos seriam capazes de viver nesse ambiente? Me responda, sim ou não? É papo reto, né? Na atmosfera primitiva, os seres humanos seriam capazes de sobreviver? A resposta é não. Por quê? Por conta principalmente, gente, do oxigênio, que para a gente sobreviver, a gente precisa ter esse 21%, em torno de 21% de oxigênio. Temos um outro fator interessante aqui, né? A questão também no nitrogênio. Nós temos lá as bases nitrogenadas, temos as nossas proteínas que dependem aí do nitrogênio. Então a resposta é não. Por quê? Aí você pode justificar. Não, porque a concentração de oxigênio precisa ser em torno de 21%, a concentração de nitrogênio ideal precisa estar em torno de 78%,
certo? E essa concentração de dióxido de carbono aqui também é algo, né, a ser considerado aí também. Se você quiser escrever alguma coisa, olha, a concentração de dióxido de carbono era muito alta, certo? A gente tinha, na atmosfera primitiva, nosso planeta, ele tinha uma temperatura muito alta também. Então isso aqui você também pode justificar falando, cara, se tem muito CO2, professor, quer dizer que a temperatura era muito alta. Sim, a temperatura era muito alta, então seria um outro fator limitante para que a gente não sobrevivesse nesse momento. Legal? Letra B. Dos gases apresentados na tabela, um deles é muito importante para as plantas, que o utilizam para essa realização de um processo responsável pela obtenção de energia. Qual é esse gás? E que processo é esse? Né? Dos gases apresentados, ele fala de planta. Você lembra da fotossíntese? Que gases está relacionado à fotossíntese? Cara, o CO2. Né? Então, se falou das plantas, o CO2. Qual é esse gás? O gás é o CO2. Escreve lá CO2. E qual é o processo? O processo é a fotossíntese. Então, responde aí a letra B. Show? Então, uma questãozinha está lá no seu material, né, no seu livro, na página 276. Mais um aí. Apesar de ser o gás mais presente no ar atmosférico, o nitrogênio não é aproveitado diretamente pela maioria dos organismos, mesmo sendo muito importante na composição de diversas moléculas. Sendo assim, de que forma o nitrogênio é incorporado nos seres vivos? Lembra do ciclo do nitrogênio? Somente bactérias conseguem fazer fixação biológica. Essas bactérias fixam esse nitrogênio na forma de amônia ou amônio. A conversão dessa amônia em nitrito, nitrito em nitrato é feita por bactérias que estão no solo, bactérias nitrificantes, certo? E as plantinhas, principalmente na forma de nitrato, elas absorvem esse nitrogênio, fazendo com que esse nitrogênio entre na cadeia alimentar. E quando a gente se alimenta, seja de uma planta ou de algo de origem animal, a gente obtém lá o nosso nitrogênio. Então, como fica a resposta, professor? Sendo assim, de que forma o nitrogênio é incorporado pelos seres vivos? Não está falando só da gente, está falando pelos seres vivos de forma geral. Né? Pelos seres vivos, você vai falar assim, olha, a fixação ocorre por bactérias e esse nitrogênio entra na cadeia alimentar e será disponibilizado para os seres vivos, principalmente ali a partir da nutrição ou alimentação. Beleza? Pegou aí? Então a fixação é feita por bactérias e esse nitrogênio ele entra na cadeia alimentar a partir da absorção das plantas, entra na cadeia alimentar e será disponibilizado para os demais seres vivos. Então plantas absorvem e os demais seres vivos estarão relacionados à nutrição ou alimentação. Beleza? E para fechar, o exercício diz assim: ao viajar da cidade de São Paulo para uma cidade de altitude mais elevada, como La Paz, na Bolívia, o organismo sente as dificuldades provocadas pelo ar rarefeito. O que é um ar rarefeito? É um ar com uma menor concentração de oxigênio. Legal? Menor concentração de oxigênio, a gente sente isso, né? E precisa de tempo para se adaptar. Nesse período de adaptação, os sintomas mais comuns são respiração ofegante, dores de cabeça, náuseas e tonturas. Então imagina você chegando lá no aeroporto de La Paz, na Bolívia, provavelmente esses são os sintomas que você pode sentir. Respiração ofegante, dores de cabeça, náuseas e tontura. O corpo responde a esses sintomas acelerando a frequência cardíaca, aumentando a frequência respiratória e aumentando a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Certo? Então vai acontecer ali a produção de glóbulos vermelhos. Isso leva algum tempo, leva alguns dias para essa adaptação. Inclusive, a seleção brasileira de futebol, quando treina aqui no Brasil, eles treinam em qual região? Na Granja Comari. Granja Comari por quê? Porque é uma região mais elevada. E aí, quando eles vão jogar fora, né, uma região lá na Bolívia, esses atletas já têm um pouquinho de preparação. Mesmo assim, o ideal é que eles cheguem um dia, 2 dias, né? Quanto antes eles chegarem, para eles irem se acostumando com aquele ar que tem menos oxigênio, certo? Para não chegar lá no dia e já ter que jogar futebol passando mal. Legal? Então tá aí. Nessa situação, a produção adicional dessas células é necessária por quê? Letra A. Facilita a distribuição dos nutrientes a todas as células do corpo? Não, ele falou de aumentar os glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos têm função do quê, gente? Transporte de gases, principalmente oxigênio. Então pensa comigo, se o meu corpo percebe que tem pouco oxigênio, que o ar é rarefeito, ele vai aumentar a produção de glóbulos vermelhos para tentar otimizar, para tentar melhorar o transporte desse gás. Então, não é para distribuir nutrientes a todos, nutrientes de forma geral, mas sim principalmente gás, né? Principalmente o oxigênio.
Acelera a eliminação dos compostos nitrogenados presentes no sangue? Também não está relacionado ao transporte de gases, né? Lembrando que o oxigênio ele vai se ligar com uma proteína importante que é a hemoglobina. Letra C, acelera os processos de coagulação sanguínea, evitando possíveis hemorragias? Não tem essa função, certo? Letra D, aumenta a quantidade de hemoglobina, que permite melhor oxigenação dos tecidos. Então eu preciso ter uma melhor oxigenação dos tecidos, e aí aumenta a quantidade de hemoglobina porque aumenta a produção de glóbulos vermelhos, certo? Lembrando que as hemácias, os glóbulos vermelhos, são carregados ali de hemoglobina. Essa proteína aí que tem o papel de se ligar com o oxigênio. Então a alternativa correta, a letra D. Beleza, gente? Então, mais uma dica para vocês, né? Isso aqui é interessante quando tem Olimpíadas, quando tem aí disputas de futebol, né, em regiões de alta altitude, a gente escuta muito sobre isso. Então já está aí uma questãozinha que aborda um assunto bem interessante. Legal? Proposta de exercício para a próxima aula. Então, dá uma olhada. Para a nossa próxima aula eu trago os seguintes exercícios aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Né? Faz um print, copia essa questão e resolve, tá? Para a próxima aula. Mais uma. Mais um. Foi? Legal, gente. Finalizamos assim, então, mais uma videoaula. Faça esse exercício, hein? Que na próxima aula eu quero ver se está tudo certo. Lembre-se, comente, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, interaja com a gente, né? Nesse momento aí de estudo, pode contar com o nosso apoio. Legal, gente? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!